Em dias como os dias de hoje, eu me preocupo muito com o que eu vou falar, né? Porque no Dia dos Pais, a gente tem uma pluralidade de situações aqui, né? A gente encara uma multidão no domingo que a paternidade, ela teve muitos efeitos, né? Uns tiveram pais, mas não foram bons pais, né? Outros tiveram excelentes pais, mas eles já não estão mais presentes. Outros tiveram excelentes pais e eles estão com você. Outros nem conheceram os seus pais. E outros tiveram pais, mas que os pais não lhes conhecem, né? Então, assim, é uma pluralidade de situação. Mas eu pensei numa solução eficaz, ou de uma forma para a gente falar para todo mundo aqui, de uma forma universal, sobre uma paternidade saudável. E uma das maneiras da gente viver isso foi a forma como Jesus, uma das maneiras para a gente viver isso é uma das formas como Jesus nos ensinou a orar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 9, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Somente esse versículo. Pai nosso que estás no céu. Sem dúvida, essa é a oração mais conhecida da Bíblia. E tem um perigo, esse versículo, essa oração, que é o perigo da familiaridade. Sabe, como uma pessoa que mora à beira do mar, beira de uma praia, e uma visita chega e diz assim: nossa, como é maravilhoso o som das ondas. E ela diz assim: pois é, a gente nem percebe mais. Porque a familiaridade de uma situação acaba nos tirando ela sem nós nem percebermos. Às vezes você mora num lugar que tem uma vista linda, mas, portanto, você acaba mais não tendo mais aquele espanto, aquele maravilhamento, né? E assim, às vezes, é como um versículo de Mateus 6,9. É uma oração tão simples, e certamente ela é um dos textos mais recitados da Bíblia hoje. Hoje, certamente, milhões de pessoas já recitaram essa oração. Mas a grande pergunta que eu faço é: você conhece o que Jesus quer nos ensinar com essa oração? Porque muitos falam, mas quantos realmente oram? E eu fico impressionado, porque é um texto tão pequeno, e ele consegue ser tão profundo. Só Jesus mesmo, para colocar em tão poucas palavras, algo tão grande. É uma oração singela, mas se nós compreendermos ela no Espírito, ela vai incendiar o nosso coração. Sabe? E a simplicidade dessa oração, ela é quase infantil. Qualquer pessoa consegue recitá-la. Talvez o coração da oração do Pai Nosso sejam locais de muitos presentes para nós. E eu espero que a gente consiga chegar hoje em alguns lugares dessa oração. Jesus, ele está nos ensinando a orar. Ele está nos ensinando como ele se relaciona com Deus. Jesus aqui, ele está dizendo assim, eu e o Pai, eu e Deus nos relacionamos assim. Jesus aqui revela como ele tratava Deus e como Deus tratava ele. E o interessante é que em toda a Bíblia Sagrada existe uma formalidade em tratar Deus.
em conversar com Deus. Você vai pegar na Bíblia pelo menos uns 15 ou 18 nomes dados a Deus na forma de tratá-lo. Javé Jirê, Jeová Jirê, né? O Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor a minha bandeira. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Jeová Chamar, o Senhor que é presente. Então você vai ter várias maneiras que o povo de Israel se dirigiu a Deus, sempre com muita formalidade, muito temor. Até quando eles iam escrever o nome de Deus nos livros sagrados, eles lavavam as mãos, eles tinham todo um ritual. Quando Moisés foi entrar na presença de Deus, Deus disse: tire a sandália dos seus pés, porque é terra santa. Quando Isaías teve um alumbramento com Deus, uma experiência assombrosa com Deus, em Isaías capítulo 6, ele diz: ai de mim. Então todos esses homens tiveram maneiras de reagir diante de Deus de forma muito formal, eu posso dizer até temerosa. Aí vem Jesus e diz assim: o Deus que está no céu, o Todo-Poderoso que está no céu. Não, ele diz assim: o Pai nosso que estás no céu. E se Jesus chama Deus assim, é porque é o nome que Deus quer ser chamado por nós. Quantos me entendem? Diga amém. Jesus revela que um Todo-Poderoso, Deus do universo, deseja ter uma relação íntima, sem formalidade, simples. E Jesus está dizendo assim que quando você ora, eu acho que isso é um dos segredos para você orar melhor, você não está falando com alguém áspero, controlador, indiferente, mas com um Pai que deseja ser conhecido. É por isso que muitos citam o Pai Nosso de forma automática, mas não mergulham no significado dessa oração. E tem algo que eu vou dizer agora com muito temor e respeito a Deus. É possível ser presidente sem ministros. É possível ser rei sem súditos. Mas é impossível ser pai sem filhos. O que eu quero dizer é que em algum momento na linha da eternidade, Deus desejou ser algo que ele não poderia ser sozinho. Eu ouso dizer com muito temor, Deus em algum momento na linha da eternidade decidiu precisar de algo. E o que Deus queria? Filhos que estabelecessem um diálogo com Ele. Isso de maneira nenhuma é uma fraqueza de Deus, mas uma vontade de Deus. E é uma vontade tão clara de Deus que se você ler comigo o finalzinho do versículo 42 de João capítulo 8, você vai ver que Jesus diz assim: pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Presta atenção nesse versículo. Jesus está dizendo assim: eu não vim por causa de mim, eu vim por causa daquele que me enviou. E se você analisar todo o contexto desse texto, você vai perceber que Jesus está dizendo assim: eu vim porque tenho alguém para revelar. Eu vim porque tenho um amor que você ainda não conhece, que você só vai conhecer depois que eu te revelar. E é muito interessante isso, esse desejo de Deus, essa vontade de Deus em ser pai, porque eu já tive muitas conversas e em lágrimas com alguns pais que não conheceram seus filhos, ou que seus filhos só queriam explorá-los. Pais que sabem que seus filhos conheceram a sua carteira, mas não conheceram o seu coração. E aqui nós temos Jesus falando assim: nós temos um Pai que é nosso. E muitos estão repetindo essa frase, sem captar a verdade profunda escondida nela.
Deus está dizendo assim: olha, eu não quero que você trema na minha presença. Eu quero que você tenha um relacionamento aberto comigo, em amor. Quantos aqui, meus irmãos? Essa é uma oração que humaniza Deus. E humaniza Deus para nos ajudar a orar melhor. Deus é Pai. Ele não deixa de ser o Criador, Ele não deixa de ser o Supremo do Universo, mas Ele não é o Deus cara fechada. Ele é um Pai que quer intimidade, um Pai que quer diálogo com seus filhos. E eu posso te perguntar algo? Você consegue, em oração, diante de Deus, derramar seu coração? Você consegue, diante de Deus, falar tudo que o seu coração sente? Você consegue falar para Deus as suas frustrações, tristezas, alegrias? Você projeta com Deus o seu futuro? Você é aberto a Deus a um relacionamento? Porque bilhões de pessoas recitam o Pai Nosso, mas não oram. Você, em oração, só fala ou ouve Deus? Só fala e pronto? Ou você tem contato com o Criador do universo? Porque eu não sei se você entende, a partir do momento que Jesus diz que Deus é Pai, filho tem direito de conversar com o Pai. Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? Filho tem direito de conversar com o Pai. Aliás, o remédio para a orfandade não é só ter pai. O remédio para a orfandade é ter um pai que conversa com você e que você conversa com ele. Amém, meus irmãos? O remédio para a orfandade, e talvez muitos de vocês hoje não tenham o pai aqui, ou perderam agora na infância, na adolescência, ou perderam já na vida adulta, mas a orfandade não é só ter um pai, é ter um pai que se relaciona. E assim a gente começa a entender por que Deus dá tanta importância à oração. Por que Jesus está nos ensinando a orar? Porque a gente podia ter métodos mais eficazes e mais rápidos de nos comunicarmos com Deus. Uma videochamada, um download de dados, de textos. Deus poderia mandar um áudio para a gente. E por que a gente tem oração? Pelo motivo que Deus é Pai. Porque Deus tem algo em mente quando oramos. Diálogo, relacionamento. Quantos me entendem, meus irmãos? A oração é uma necessidade da sua alma. A oração é uma imensa necessidade da sua alma. É na oração que a nossa alma encontra descanso. Vou repetir. É na oração que a nossa alma encontra descanso. Às vezes, encontra resposta. Amém? Às vezes, na oração você não encontra as respostas. Às vezes sim. Mas se você ora ao seu Pai, com fé, que está falando com o seu Pai, você pode até não ter resposta, mas você encontra descanso. Então, às vezes, o mais importante da oração não é o resultado dela, mas é a prática dela. Posso ouvir um amém? Então, Jesus apenas não nos ensina como orar ou o que orar. Jesus nos coloca numa posição para orar. Olha a posição. Você é filho. Alguém aqui, meus irmãos, por favor. Você não é um estranho. Não é só o que fala, mas é a posição que você está. Você não é um estranho para Deus, você é filho de Deus. Você não é simplesmente aquele que está, incomodando Deus. Não, você está falando, Pai, vou falar contigo, aleluia. E isso muda a atmosfera da nossa vida de oração. E quem sabe que é filho,
sabe que pode incomodar Deus. Quem sabe que é filho, sabe que pode incomodar o pai. Sabe, eu tenho 3 filhos. E a vida inteira, desde que o primeiro nasceu, eles nunca bateram na porta do quarto e nem do escritório. Eles sempre entram de forma triunfal. E às vezes eu tento ensiná-los, por favor, batam na porta, mas sabe por quê? Quem sabe que é filho, já entra, aleluia. Quem sabe que é filho, sabe que quem está do outro lado é o pai. E de alguma maneira, na cabeça dele, ele tem direito de entrar e falar com o pai. E o pai que Jesus nos apresenta é nosso. Não é mais de um do que de outro. E aqui me perdoe se você vai se sentir constrangido, mas alguns de vocês procuram uma pessoa para orar por vocês, como se vocês fossem de outra categoria. Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? Você chama outra, vamos em tal pessoa para orar, porque ele tem mais intimidade com Deus. Não, o Pai é nosso. Deixa claro que todo mundo pode falar com Ele. Seja reis e miseráveis, seja pecadores ou puritanos, todos têm acesso ao Pai. O Pai não é como um condomínio luxuoso, fechado, onde você tem que falar com o porteiro e tem que marcar horário. E é por isso que alguns filhos de Deus passam a vida inteira sem falar com Ele. Mas agora vem Jesus e diz assim que você deve chamar Deus de Pai. Tem alguns machões aqui que dizem assim, eu vou chamar Deus de Pai. Não, ele não mandar Deus de Pai. Ele pediu para chamar Deus de Abba Pai. Paizinho. Em algumas traduções e alguns estudiosos dizem que nem se pode traduzir essa expressão. É como um balbuciar de uma criança. É como uma criança que não sabe falar ainda com seu pai e emite um som e o pai já disse, está conversando comigo. Alguém está me entendendo aqui? Quem já teve aquele sentimento que o teu filho está com 6 anos de idade e você acha que ele está tendo um discurso eloquente com você em versos decassílabos? Porque ele está balbuciando, você está dizendo assim, ele está falando tudo. Aí ó, falou comigo. Pois é, a expressão Abba Pai, a que Jesus se refere, é isso. Porque às vezes a gente vai falar com Deus, nem palavra tem. E olha, nesse mundo surtado que a gente está, meus irmãos, de verdade, tem coisas que a gente não sabe orar, tem coisas que a gente não sabe cantar, tem coisas que a gente não sabe falar, tem coisas que a gente não sabe escrever, tem coisas que a gente não sabe chorar. Diante dos problemas que a gente está passando, a circunstância que está passando está tão grande, a complexidade das resoluções da vida, que a única coisa que você consegue fazer em oração é balbuciar, Abba Pai. E interessante nisso tudo, é que Deus consegue ser mais vulnerável do que seus filhos. Porque tem filhos que acham que esse negócio de conversar com Deus, meu pai, acha essa coisa assim muito distante. Mas deixa eu te contar uma coisa, Jesus pede para nós chamarmos Deus de Pai, amém? Agora você já viu o que Deus espera da gente? Se você ler Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus foi perguntado, qual o maior de todos os mandamentos? Ou seja, o que Deus mais deseja que a gente faça? A resposta de Jesus, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Você não consegue decifrar o que está no coração de Deus aqui, não? Eu vou te dizer o que eu leio quando eu vejo isso aqui. Eu leio um Deus falando assim, eu quero que você me ame. É um pai dizendo que eu quero que você me ame. É um pai dizendo, olha, eu estou aqui aberto para um relacionamento. Porque muitos pensam que Deus, sendo Deus, Ele deseja subjugar, punir, até te destruir. Mas Deus está pedindo algo que seu poder não pode obter. Deus está pedindo para ser amado.
Deus não está pedindo para ser venerado. Deus não está pedindo para ser temido. Deus não está pedindo para ser, sabe, um carrinho de supermercado mágico onde você pede tudo que Ele deseja. Deus quer ser amado. E como diz Bob Marley, os homens amam o poder e não o poder de amar. Mas Deus é diferente. Ele tem poder, mas decidiu poder amar e ser amado. É muito interessante. É muito interessante como Jesus, Ele descomplica a nossa vida espiritual. É muito interessante como Jesus estabelece um relacionamento da gente com Deus que funciona. Não é um ritual vazio e nem um ritual complexo demais. Chegou um tempo onde a igreja tinha que fazer o culto em latim, ninguém sabia nem o que acontecia. Chega um tempo onde a gente tem tantas parafernálias religiosas que a gente não sabe nem como é que se chega a Deus. E Jesus fala assim: gente, para aí, vocês querem aprender a orar? Chama Deus de Pai. E aí você percebe que não é a quantidade de palavras na hora de orar? Vem cá comigo, não é a quantidade. Porque a oração do Pai Nosso, ela é desse tamanhozinho. Então, não é a quantidade de palavras que você coloca no seu tempo de oração. É a quantidade de coração que você tem quando você está com Deus. Amém, meus irmãos? É o quanto você acredita no que você está fazendo. Sabe? Quantos falam Pai Nosso? Mas eu queria saber mesmo, quantos oram de coração? E Jesus, as palavras de Jesus, elas precisam ser compreendidas. Eu não sei como você gasta tempo na sua Bíblia, mas eu gasto tempo na minha Bíblia como se lá estivesse o meu destino, a minha vida e tudo que eu preciso. Então eu leio versículos, às vezes eu passo horas num versículo, por exemplo, Pai Nosso que estás no céu. Jesus ao mesmo tempo fala que Ele é Pai de intimidade, Ele diz que Ele está onde? No céu. Então Deus é aquele que está lá no céu e também pode ser Pai aqui na terra. Alguém está me entendendo aqui? Então Deus é infinitamente grande, poderoso, para estar longe e perto ao mesmo tempo. Longe para não controlar você e a sua liberdade de viver. Perto o suficiente para você ouvir os sussurros do coração dele. Portanto, ter Deus como Pai não é algo automático. É uma decisão que você precisa ter em buscar essa intimidade. Deus é tão bom que Ele não controla nem seus filhos. Isso já estamos claro e evidente na parábola do filho pródigo. Mas Ele nos ama tanto, e o amor gera tanta liberdade, que Ele até nos permite que a gente fique livre dele. Portanto, o ato de orar a Deus, estar com Deus, é uma decisão do coração. É uma decisão de querer estar perto. Não um motivo de você ter o que você não tem e buscar aquilo que você quer. Não, mas o primeiro motivo da gente estar com um pai é afeto. E aí, a oração não é mudar Deus. A oração é mudar quem ora para Deus. A oração não é para que Deus faça o que você quer, mas para que você entenda o que Ele quer que você faça. A oração, além de revelar quem Deus é, ela vai revelar quem você é diante de Deus. A oração não é fazer que Deus faça a minha vontade, mas é conhecer a vontade do meu Pai que Ele tem para mim. Nunca esqueço de um livro que eu li do Brennan Manning. Ele ainda era padre nesse tempo, e ele estava fazendo uma palestra num convento, e uma freira chamada Mary chegou para ele e disse assim: eu estou há 38 anos aqui nesse convento, e o meu pai me estuprou quando eu tinha 8 anos, e dos 8 anos até os meus 14, não lembro mais exatamente, 12 anos, eu fiz tudo aquilo que é vergonhoso.
na vida sexual. Debaixo desse sentimento de pecado, debaixo desse sentimento de desespero, debaixo desse sentimento de raiva do meu pai, eu vim para o convento. E estou há 38 anos querendo pagar os meus pecados. Odeio meu pai, não conheço Deus e não tenho a menor ideia de quem é Jesus. Padre, o senhor pode me ajudar? Oh, mano, eu não queria receber uma pergunta dessa. Mas a resposta do Brennan foi o seguinte: eu só tenho uma coisa para lhe pedir, e eu oro para que dê certo. Nos próximos 30 dias, toda vez que a senhora acordar, dobre os seus joelhos e faça uma oração em uma só respiração. Abba, eu sou tua. Abba, eu pertenço a ti. Se entregue ao seu pai. Para resumir a história, depois de alguns meses ele recebe uma carta dessa mulher dizendo toda a experiência espiritual que ela teve com Deus Pai. E no final ela escreve, assinada por Mary, vírgula, a filhinha do papai. Você consegue perceber o que é você conhecer Deus como Pai? Falar com Ele não é apenas trocar palavras. Isso já é bom, porque quando nós oramos trocando palavras com Deus, Deus fica com as nossas palavras e nós ficamos com a deles, amém? É maravilhoso, mas a oração é mais do que isso, ela é um encontro. É um encontro de duas pessoas. E se você... Eu quero te falar algo que é muito profundo aqui agora. Se você lê a lógica bíblica de Gênesis e Apocalipse, se você compreender a lógica da mente de Deus em fazer o que fez, porque fez e está fazendo, você vai entender que a oração não é nada mais do que dar continuidade à conversa que Deus começou lá no jardim. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Você não foi criado para autoexistir. Você foi criado para ter relacionamento com aquele que criou todas as coisas. Então, o fim último da nossa criação é encontrar Deus, amém, meus irmãos? Alguém está entendendo aqui? Perceba a profundidade disso. O fim último da nossa existência é ter contato com o nosso Criador. O fim último da nossa existência é nos satisfazer no coração do Criador que nos ama. O fim último pelo qual nós fomos criados foi para que Deus fosse conhecido. Aliás, se Deus não nos criasse, jamais saberíamos que Ele existisse. Alguém aqui, meu irmão? A humanidade é uma resposta de que Deus desejou ser conhecido. Existe algo no coração de Deus. Agora você percebe uma coisa? Que esta oração ela só aparece nos últimos 25% da sua Bíblia. Empresta a sua Bíblia aqui, do jeito que ela está aí aberta. Essa oração, ela só aparece nos 25% finais da tua Bíblia. Você já percebeu isso? Interessante, eu estava pensando nisso ontem. Porque a gente foi ensinado, ou pelo menos a turma antes de nós, no Velho Testamento, a tratar Deus de uma maneira. A tratar Deus com certo temor. Usar, quando pegou na arca da presença, morreu. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Agora vem Jesus e nos traz uma orientação. Façam essa oração. Mas essa oração ela é muito audaciosa. Porque a gente se coloca na mesma família de Deus. Alguém aqui, meus irmãos? Tipo assim, ó. Como é que a gente
morais ou imorais como nós somos, pecadores rebeldes, humanidade decaída, é ordenada agora, é ensinada agora a chamar Deus de Pai. Tipo assim, dizer que a gente é da mesma família. Aí eu perguntei assim, se o propósito de Deus era fazer uma família perfeita, a gente lascou tudo. Foi uma frustração. Pensa nos filhos complicados que Deus tem. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Então o motivo da gente ter uma família não é ela ser perfeita. Então aqui a gente chega a uma pergunta. Se os nossos antepassados tinham tanto temor em orar a Deus, por que que Jesus chega agora e diz assim, acabou a burocracia, a alfândega abriu. Vocês podem chegar agora no quarto de Deus, vocês podem agora falar com Deus, Ele é Pai de vocês. O que que isso significa? Eu dei um nome para isso. Enquanto eu pensava ontem, isso é o preço da oração. Isso é o preço, Jesus está dizendo assim, o preço foi pago para você fazer isso. Somente o Evangelho tem poder para nos dar autorização de chamar Deus de Pai. Porque se você observar, João capítulo 16, versículo 24, Jesus diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Olha que coisa interessante. Não tem nenhuma oração em nome de Jesus, até Jesus vir e se sacrificar naquela cruz. Alguém aqui, meus irmãos? Mas agora Jesus está dizendo assim, agora eu que tenho toda a autoridade, eu que cumpri a vontade do meu Pai, eu que fiz o que tinha que fazer, eu que satisfiz a justiça dele, a santidade dele, tudo que vocês fizerem agora, façam no meu nome, porque o abismo que existia entre vocês e Deus não existe mais, e por causa da minha obra, vocês vão conversar com ele de uma forma diferente. Deixa eu te dar um pouquinho mais de teologia. João 12, 23. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Olha que interessante. O que esse texto diz? Esse diz que a vocação do grão de trigo não é ser grande. Amém? A vocação do grão de trigo é ser muitos. Jesus nunca quis ser um trigão. Ele queria morrer para que muitos outros nascessem. Sabe, Jesus, ele não veio para ser grande, porque ele já sabia que era filho de Deus, amém, meus irmãos? Quem sabe que é filho de Deus não tem baixa autoestima. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Olha, se você tem uma revelação do Espírito Santo que é filho de Deus, a sua vida muda hoje. O jeito que você olha a vida muda hoje. A fraqueza da sua vida muda hoje. A insegurança da tua vida muda hoje. Porque você é filho do Deus Todo-Poderoso. Jesus veio morrer para que a humanidade perdida e órfã fosse adotada por Deus. Morte e ressurreição de Jesus foi a ponte que a gente precisava para que fôssemos adotados. Olha, uma leitura rápida da Bíblia é boa para você compreender, mas uma leitura devagar, debaixo de um senso de reverência, te levará a compreender coisas que você passou por elas e não viu. Por exemplo, João 14, 2, coloca para mim aí, João 14, 2. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Mas sabe qual era o problema da casa do pai? Tinha muitos aposentos, mas não tinha filhos para esses aposentos. Sabe por quê? Porque Deus perdeu a sua criação, os seus filhos, por causa do pecado e da rebeldia. Então na casa do pai tinha muitos aposentos, só não tinha filhos. Faltava filhos. E agora eu quero a sua máxima atenção aqui. Deus não é Deus meu, é Deus nosso, é nosso Deus. Muitos querem controlar Deus dentro de uma
denominação, ser proprietário dele, inseri-lo em um lugar. Deus é livre, Ele é grande demais para qualquer cartilha religiosa. Deus é Deus de todos, inclusive é Deus do outro, que é diferente de mim. Deus é Deus nosso, mas não é Pai de todos. Deus é Deus nosso, mas não é Pai de todos. Deus é um Pai para todos, mas não é um Pai de todos. Pastor, explica melhor. Vou ler para você, João 8, 42. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Jesus está dizendo assim: tem gente que é filho de Deus e tem gente que não é. Pastor, então você está dizendo agora quem é filho de Deus e quem não é? Não sou eu não, é a Bíblia. Mas eu quero te ajudar muito hoje. Quem vai deixar isso claro mesmo é você. Quem sabe quem é filho de Deus mesmo é você. É você que sabe se você é filho de Deus. Como diz Romanos 8,14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito de Deus, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então vamos lá. Nossa condição como filho de Deus é o auge do objetivo do Evangelho. Se quisermos entender porque somos cristãos e o privilégio de sermos cristãos, precisamos compreender a nossa adoção divina. E a adoção acontece só quando um adulto pleno nos seus direitos escolhe alguém que não fazia parte da sua família, pode ser uma criança, um jovem, um adulto ou um velho, para ser então herdeiro de tudo que tem. Isso é adoção. E a Bíblia diz que se formos adotados por Deus, é porque ninguém nasceu com relacionamento pai e filho com Deus. Amém, meus irmãos? Vou repetir. Se a Bíblia diz que a gente foi adotado, é porque antes a gente era órfão. Alguém aqui está bem? Está tranquilo? Então não existe esse negócio de que todo mundo é filho de Deus. Se o Pai nos adotou, Ele pode ser Deus de todos, mas só é Pai dos adotados. E isso é muito sério, porque existe uma falsa doutrina aí que ensina que todos são filhos de Deus. O fato de recebermos a adoção prova que houve em nós uma mudança. Houve em nós uma mudança de fé. Ninguém é filho natural de Deus, a não ser o unigênito do Pai. Aleluia. Vamos lá. A relação pai e filho com Deus não é automática. Nós éramos órfãos e o Pai nos adotou. Então a adoção, é um ato soberano de Deus. Deus que desejou ser pai. Não fomos nós que desejamos ser filhos. Eu nunca vi um filho começar um processo de adoção. Não existe. Alguém aqui? Filho nunca começa processo de adoção. Quem quer ser filho não começa processo de adoção. Ele é inteiramente feito por quem deseja ser pai. Aleluia, irmãos. Ele é inteiramente feito por quem ama aquele que ele nem conhece ele ainda. Eu preciso que você entenda isso, porque é muito lindo. Esse é o coração do Evangelho. Isso é tão poderoso que Deus nos ama de tal maneira que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo
para trazer de novo a possibilidade de nós sermos filhos. Ou seja, Deus ama tanto você, ama tanto a mim, que a gente, sem conhecer Ele desejou ser nosso Pai, e Ele começou então todo o processo de adoção. Não merecíamos ser filhos de Deus, não conquistamos o status de ser filhos de Deus. Deus que nos escolheu, Deus nos adotou, Deus nos amou, e porque nos amou primeiro, é que nós o amamos. Gálatas 3:26, olha a clareza. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então a condição de filho vem pela fé. Eu quero que você repita isso. Diga: a condição de filho vem pela fé. Somos filhos de Deus quando temos fé em Jesus, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e que agora, por causa do sangue de Jesus, uma transfusão celestial de sangue, o nosso DNA é compatível agora com o DNA de Deus. O unigênito do Pai se tornou o primogênito de muitos irmãos. E João, em capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que receberam Jesus e aos que creram no nome de Jesus, Deus lhes o direito de quê? Se tornaram, é porque não eram. Por causa da cruz de Jesus, nós nos tornamos adotados e filhos de Deus. Então como é que sabemos que somos filhos de Deus afinal? É fácil. Do mesmo modo que você sabe que você é salvo. Quantos aqui têm certeza que se o chão acabar agora debaixo dos seus pés, e você cair na profundidade e morrer, você vai para o céu? Quantos aqui? Não, de verdade, tem uns dois aí que estão assim meio, tem um que levantou só assim, ó. Quantos aqui tem certeza que vai para o céu, irmão? Tenho certeza que eu vou para o céu. Não, mantenha a mão alta aí, mantenha a mão alta aí. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Então, se você tem certeza, 50% da angústia do teu coração deveria acabar agora, amém? Muito bem. Como é que você tem certeza que você vai para o céu? Desceu um anjo e fez assim: toma aqui o seu certificado celestial. Foi assim? Foi assim? Né? Você recebeu uma certidão de salvação? Diploma de salvação? Você recebeu? Não. Como é que a gente sabe que é salvo? Como é que a gente sabe, irmão? É por causa que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. É porque o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que a gente é salvo. É mais ou menos assim, ó. Você está na dúvida. Como num tribunal. Estou aqui, estou julgando uma pessoa aqui. Tem indícios para ela ser culpada e tem indícios para ela ser inocente. E aí o juiz está aqui numa dúvida. Porque uma testemunha falou uma coisa, a outra falou outra. E aí, mas as duas elas não estavam exatamente no local, elas só podem dar indícios. Aí agora vem aquela testemunha e diz assim: excelência, eu vi, eu ouvi, eu estava lá, ela é inocente. O juiz então pega a certeza dessa testemunha, faz dela a sua certeza, e então profere a sentença. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. O Espírito Santo de Deus, se você dobrar os seus joelhos e lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo já fez na sua vida e crer na cruz de Cristo, Ele vai chegar no teu ouvido e dizer: ei, eu vi, eu ouvi e eu sei, Deus é seu Pai. Você é filho de Deus. Ele te ama. Larga de viver essa vida de insegurança. Larga de viver essa vida de porquê, e se. Porque Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, pelo meio do qual clamamos Abba Pai, ou seja, um espírito que nos liberta. Em vez de inseguros, se eu errar, Deus vai me arrebentar. Não, seguros, eu escorreguei, pisei na jaca, eu errei, mas eu tenho um Pai que me perdoa. Muda tudo. Muda tudo. Aliás, eu vou soltar uma máxima aqui agora. Tem pouca adoração, porque tem poucos filhos.
Porque no dia que você entender que você é filho, você vai adorar como você nunca adorou. Você vai clamar como você nunca clamou. Em vez de você ficar preocupado com o seu comportamento, o que os outros vão julgar, você vai se preocupar em conhecer o seu Pai, que é o eterno. Aleluia. E é interessante, é que não existe processo de adoção na Bíblia, já viu? Como é que está o teu processo de adoção? Ainda não foi despachado, não. Deus não faz nada pela metade. Ou somos ou não somos filhos de Deus. Por isso essa certeza afeta a estrutura da nossa vida. Porque os filhos de Deus são guiados por Deus. Pastor, e na prática? O que isso tudo significa para mim? Significa que eu vou te dar um conselho. Quer enfrentar esse mundo surtado? Aprenda a ouvir a voz do seu Pai. Quer vencer a ansiedade desse mundo? Aprenda a ouvir a voz do seu Pai. Quer ser igreja de verdade? Aprenda a ouvir a voz do seu Pai. E eu não estou falando do seu Pai daqui da terra, por mais extraordinário que ele seja. Eu estou falando do seu Deus. Quer começar a ser livre de todas essas atos repetitivos que te aprisionam? Ouça a voz do seu Pai. Vai lá para o lugar secreto. Certifique-se que você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E que você então tem acesso ao quarto de intimidade do seu Pai. Descomplica a sua oração. Descomplica a sua oração. Ora em pé, ora ajoelhado, ora do jeito que você quiser. Eu só espero que você saiba com quem você está orando. Talvez você faça como eu fiz hoje de manhã. 7 e pouco, o celular tocou, deitado mesmo eu dizer: ei Jesus, domingão chegou. Espírito Santo de Deus, se o Senhor não estiver naquele lugar, não vai acontecer nada. Só tem discurso, não tem vida. Bora junto? Pai, me ajuda. Levantei e fui embora. De verdade, irmão. Eu acho que não foi nem isso tudo. Ainda eu estava com sono. Mas eu já dei um salto orado, amém? Eu espero que eu não esteja escandalizando vocês aqui. Sabe por quê? Porque eu aprendi que eu não quero fazer nada sem meu Pai. Eu não quero fazer nada sem a mão de Jesus sobre mim. O Pai é nosso. Vamos nos despedir de toda formalidade. Alguém aqui, meus irmãos? Fique em pé no seu lugar. Olha só o que eu vou lhe dizer, presta atenção. Porque tem umas pessoas que oram melhor nos lugares, já viu? Não já viu? Eu sei disso, irmão. Eu sei disso. O nosso corpo, a nossa alma sabe disso. Mas seja em Israel, no Monte das Lamentações, no Monte das Oliveiras, seja na mais alta montanha, seja no seu quarto, ou no fundo do quintal da tua casa, ou em cima da sela de um cavalo, ou no volante de um carro, ou na mesa de um escritório, ou com um bisturi para fazer uma cirurgia, ou ao entrar numa sala de aula para ensinar os alunos, se diz, como é que eu falo? Se despe, que palavra é essa, irmão? Dispa isso? Alguém me ajuda? Tem ninguém que sabe português aqui não? Tira essa roupa religiosa desgraçada da sua vida e vá orar com seu Pai. Fique despido de tudo aquilo que te impede de você falar com Deus. Jesus Cristo, Ele marcou você. Você tem a chave da porta do quarto de seu Pai, que é a salvação do Filho de Deus. Sabe, Deus não quer uma oração luxuosa, sofisticada. Deus quer acessibilidade. Deus valoriza mais os seus filhos que erram do que os erros que os seus filhos cometem. Tem alguém aqui? Alguém aqui? Então, deixa o Pai te beijar nessa manhã.
Deixa o Pai te abraçar essa manhã. Deixa o Pai falar com você nessa manhã. E se você não tem certeza que é filho de Deus, eu te dou somente um conselho: não almoce, não beba, não durma. Dobre os seus joelhos até que você se levante salvo, sabendo que o Pai te adotou. Porque essa igreja, ela vai para lugares onde ela jamais imaginou, no dia que ela entender que Deus é o nosso Pai, o Pai nosso que estás no céu. Quem está no céu é Pai nosso. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Fale a sua alma, converse com a sua alma agora. Peça para que o Espírito Santo de Deus fale com você.